Olá pessoal, vamos começar agora uma aula sobre estrutura das proteínas. Muito bem, primeiramente vamos conceituar o que é uma proteína, né? Proteína é um polímero com mais de 50 aminoácidos e que exerce uma função biológica. Então vamos traduzir isso aí. Polímero é uma molécula grande, tá? Formada pela união de várias moléculas menores ou várias unidades, como está representado aqui em cima, tá? Então você tem várias unidades ligadas, né, formando uma unidade, um conjunto maior, certo? Então cada unidade dessas a gente chama de monômero, certo? E o conjunto dessas unidades ligadas a gente chama de polímero. No caso da proteína, cada unidade dessas é chamada de aminoácido, certo? Então, quando você liga 50 aminoácidos ou mais, você pode ter uma proteína. Por quê? Porque a proteína não basta ter 50 ou mais aminoácidos, ela tem que exercer uma função biológica, uma função nos seres vivos. E aqui estão as principais funções que as proteínas podem exercer. Apenas algumas delas, tá, gente? O número de funções de proteínas é muito grande. Então, proteínas podem ter função estrutural, como, por exemplo, as proteínas que formam a estrutura, a sustentação da membrana das células. Proteína pode ter função de hormônio, como é o caso da insulina, como é o caso do hormônio do crescimento. Proteínas podem ter função de transporte, como é o caso da hemoglobina, né? Todo mundo conhece, proteína que transporta oxigênio e gás carbônico no nosso sangue. E também essas aqui, ó, conhecidas de alguns aí, já devem ter escutado esse nome, LDL, HDL. São proteínas transportadoras de colesterol. Tá? Bom, as proteínas podem ter funções mais complexas, como as funções de receptor de membrana. Por exemplo, né, receptores de membrana são proteínas que estão na membrana celular, onde hormônios se ligam para agir nas células. Proteínas podem ter função enzimática, que é a função de catalisador. Né? Catalisador é a substância que aumenta a velocidade de uma reação. Então, as enzimas são catalisadoras, aumentam a velocidade de reações. E as proteínas podem ter também função imunológica, como é o caso dos anticorpos, conhecidos também como imunoglobulinas, e de várias outras proteínas que têm função de defesa no organismo. A proteína, então, é um polímero de aminoácidos. Muito bem. Todo aminoácido tem uma estrutura geral, que é formada por um átomo central de carbono, com 4 ligações. O carbono é tetravalente, forma 4 ligações, 4 valências. Ligado nesse carbono tem um grupo NH2, nitrogênio ligado em 2 hidrogênios, conhecido como grupo amina. Um outro carbono ligado com oxigênio, ligação dupla, e um grupo OH. Esse outro grupo é conhecido como ácido, tá? Grupo ácido. Então você tem o grupo amina e o grupo ácido. Daí o nome aminoácido. Além do grupo amina e do grupo ácido, sempre vai estar presente um hidrogênio ligado ao carbono central. Bom, isso preenche 3 valências do carbono. A 4ª valência do carbono está ligado com um radical. O que é um radical? Radical ou grupo é um fragmento de molécula. Tá? Existem 20 tipos diferentes de radicais que podem ocupar o lugar aqui, né, desse radical do aminoácido. Então, o radical mais simples é o próprio hidrogênio. Tá? Aí você tem o grupo CH3, o grupo CH2SH, contém enxofre, tá? Nós vamos precisar desse grupo mais para frente, tá? O grupo CH2OH, etc. Então, se você troca essa palavra radical aqui por qualquer um desses grupos, você tem um dos 20 aminoácidos que existe. E esse aqui à direita são os nomes desses aminoácidos. Então, o aminoácido que possui o hidrogênio ligado aqui como radical chama-se glicina. O aminoácido que possui o CH3 ligado como radical chama-se alanina. Aí o outro é cisteína, o outro é serina, etc. Glicina, alanina, cisteína e serina são nomes de aminoácidos, tá? E aqui são os radicais que estão presentes neles. Então existem 20 tipos de radicais. Você não precisa decorar nenhum deles no momento, tá? Eu acho interessante se você guardar os 2 mais simples,
que é o hidrogênio e o CH3, que você vai precisar de alguns exemplos, tá? Mas não precisa decorar isso por agora, não, certo? Geralmente esses radicais são fornecidos aí nas provas, nos exercícios, questões vestibulares, etc. Bom, desses 20 aminoácidos que existem, né? 20 radicais, 20 aminoácidos, né? 8 deles são chamados essenciais, tá? O que significa ser essencial? Significa que nós temos que ingerir esse aminoácido. Ele tem que estar presente na nossa alimentação. A gente não consegue produzir esses 8 aminoácidos, que são a fenilalanina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a treonina, o triptofano e a valina. Não precisa decorar isso, certo? Só saber que alguns dos aminoácidos, né, que a gente precisa para produzir as nossas proteínas, eles não são produzidos por nós, eles vêm na alimentação, certo? Por isso a importância, né, gente, da alimentação equilibrada, certo? A arginina e histidina são aminoácidos que também podem ser essenciais em situações de crescimento rápido de tecidos, que acontece, por exemplo, né, na infância, na recuperação de doenças, em processos de cicatrização, situações desse tipo, tá? Então, 8 são essenciais, esses 2 aqui são essenciais apenas, né, em situações particulares, e os outros 10 a gente é capaz de produzir, são aminoácidos não essenciais. Bom, então retomando aqui a estrutura geral do aminoácido. Carbono central, grupo amina, NH2, grupo ácido ou ácido carboxílico, C-OH, hidrogênio e um radical. Tá certo? A parte em branco, né, é comum para todo aminoácido. O que muda de um aminoácido para o outro é o R, é o radical, tá? Que pode ser um H, né? Aí você vai ter o aminoácido chamado glicina, CH3, aminoácido alanina, CH2SH, aminoácido cisteína. Olha, já falei desse SH, certo? Esquece dele não. Bom, então o aminoácido alanina fica com essa fórmula, né? Carbono central, grupo amina, grupo ácido, hidrogênio e o CH3, né? Que é o radical característico do aminoácido alanina. Esse radical tem nome, viu, gente? Esse radical chama-se radical metil, tá? Isso aí a gente aprende na química, né? Na química orgânica, certo? Mas vamos aproveitar, né? Vamos adiantar esse conceitozinho para vocês, tá? O radical CH3 chama-se radical metil. Muito bem. Os aminoácidos têm que ligar uns com os outros para formar a proteína, tá? E essa ligação acontece do grupo ácido de um aminoácido para o grupo amina do outro, tá certo? Então aqui estão representados 2 aminoácidos. A alanina, que tem o radical CH3, metil, e a glicina, que tem o radical hidrogênio. Então esses 2 aminoácidos vão representar como que eles se ligam. Então vai ser do grupo ácido de um para o grupo amina do outro, né? Então aqui, ó, marquei o grupo ácido, marquei o grupo amina. Então o que vai acontecer? Esse OH, né, conhecido também com o nome de hidroxila, né? OH é conhecido como hidroxila, tá certo? Esse OH do grupo ácido vai se ligar ao H do grupo amina, formando uma molécula de água. Então, repare aqui, ó, o OH e o H saem, né? Os dois saem, formam uma molécula de água, H2O. Ah, professor, mas está escrito HOH, mesma coisa. H2O, HOH, mesma coisa, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, a hidroxila e o hidrogênio formam a molécula de água. E o que sobrou? Carbono de um lado, nitrogênio do outro, com as suas ligações livres. Então, esse carbono pode ligar no nitrogênio do lado de cá. E é isso que vai acontecer e que vai prender um aminoácido no outro. Chama-se ligação peptídica. A ligação que ocorre entre o grupo ácido de um aminoácido e o grupo amina do outro aminoácido. Tá? Então, estabelece a ligação peptídica entre os 2 aminoácidos. Perfeito? Percebam que de um lado sobrou um grupo amina, do outro lado sobrou um grupo ácido, então eu posso ir ligando mais aminoácidos, tá? Aproveitando esse grupo ácido aqui, ó, né?
eu posso ir ligando ali o outro aminoácido, ligar mais um, ligar mais um, ligar mais um. Sempre vai ter uma terminação amina e uma terminação ácido. Sempre vai ter uma extremidade com grupo amina, uma extremidade com grupo ácido. Bom, então, de acordo com o número de aminoácidos ligados, o que nós temos, né? Aminoácido sozinho, tá, beleza. Aminoácido representado aqui por AA. 2 aminoácidos ligados, a gente chama de dipeptídeo. Di quer dizer 2, né, gente? 2 aminoácidos ligados, grupo amina de um lado, grupo ácido do outro. Muitos aminoácidos ligados, né? Muitos aminoácidos ligados. Grupo amina numa ponta, grupo ácido na outra. Polipeptídeo. Então existem dipeptídeos, tripeptídeos, tetrapeptídeos, pentapeptídeos, tá certo? De acordo com o número de aminoácidos. Agora, se são muitos aminoácidos, geralmente esse muito aqui a gente sempre fala mais de 10, então você tem um polipeptídeo. Bom, e agora nós podemos aqui, ó, rever o nosso conceito, né? Rever o nosso conceito. O que é uma proteína, então? Proteína é um polipeptídeo que possui mais de 50 aminoácidos e que exerce uma função nos seres vivos, que exerce uma função biológica. Muito bem. As proteínas podem ser classificadas de várias maneiras, tá? Proteínas ácidas, proteínas básicas, proteínas filamentosas, proteínas globulares, mas o que mais interessa para nós aqui é o conceito de proteína simples e proteína conjugada. Então, o que é uma proteína simples? É uma proteína formada apenas por aminoácidos. E o que é uma proteína conjugada? É uma proteína formada por aminoácidos e mais alguma coisa, tá? Mais alguma coisa, né? Que coisa? Qualquer molécula que não seja um aminoácido, tá? Qualquer outra molécula que não seja um aminoácido. Por exemplo, esse X aqui pode representar um açúcar, um carboidrato, pode representar um lipídio, pode representar um pigmento, pode representar um ácido nucleico. Se for um açúcar, carboidrato, a proteína vai se chamar glicoproteína. Exemplo, muco. Muco do nariz aí, por exemplo, né? Se for um lipídio, a proteína que possui lipídio vai ser chamada de lipoproteína, né? Como é o caso do HDL e do LDL, transportadores de colesterol, que nós já comentamos anteriormente, tá? Se for um pigmento, você vai ter uma cromoproteína, como é o caso da hemoglobina. Se for um ácido nucleico, você vai ter uma nucleoproteína, como é o caso dos nossos cromossomos, tá? Então, proteína conjugada, além dos aminoácidos, tem mais um grupo, tá? Aqui, que não é formado de aminoácidos. Esse grupo tem nome, tá, gente? Esse grupo chama-se grupo prostético, tá? Mas é incomum, é raro o pessoal perguntar o nome disso aí, tá certo? Mas tem esse nome, grupo prostético. Então, proteína simples só tem aminoácido, proteína conjugada tem aminoácido e um grupo prostético. Esse grupo prostético pode ser de vários tipos diferentes, tá? Então, isso é importante que vocês tenham em mente. Agora, vamos detalhar aqui um aspecto que é um pouquinho complicado. O pessoal, geralmente, vocês vão encontrar outros vídeos aí fazendo explicações sobre isso. O pessoal, às vezes, complica muito essa história, tá? Vamos tentar simplificar, mas de uma maneira bem correta para vocês perceberem essa conceituação aí sem muito problema, tá? Primeiramente, quando a gente fala estruturas das proteínas, nós estamos nos referindo a uma classificação pedagógica, tá? Sim, para facilitar o entendimento de vocês, certo? Quer dizer, a proteína, ela não passa por esses estágios, não são estágios, tá? Uma proteína, ela tem, ao mesmo tempo, todas essas estruturas dentro dela, né? Composição dela, perfeito? Mas a gente vai explicar aqui como se fossem estágios, tá? Para facilitar a compreensão. Então, o que a gente chama de estrutura primária é a sequência de aminoácidos, certo? A sequência de aminoácidos, vou falar alguns nomes de aminoácidos: glicina, alanina, triptofano, cisteína, arginina, leucina, tirosina, certo? Então, ácido aspartico, ácido glutâmico. Quando eu falo assim, o nome dos aminoácidos, certo? Eu estou me referindo, então, à chamada estrutura
primária da proteína, a sequência dos aminoácidos, tá? Uma lista da sequência, a fila, quem está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc. Tá? Então, isso é a estrutura primária. Bom, acontece que alguns aminoácidos desses aí possuem cargas elétricas. Então, por exemplo, esse aminoácido aqui tem carga positiva. Esse outro lá na frente tem carga negativa. Então, o aminoácido positivo atrai o aminoácido negativo. E isso vai acontecer em vários locais, provocando dobramentos na molécula da proteína. Então, quando eu tenho a proteína dobrada graças a essas atrações elétricas, né, eu chamo isso de estrutura secundária. Tá? Dobramentos devido a atrações elétricas. Então, eu chamo isso de estrutura secundária. Perfeito? Então, você tem a sequência de aminoácidos, estrutura primária. A sequência dobrada por causa de atrações elétricas e estrutura secundária. Tá? Só que esses dobramentos por atração elétrica, eles são frágeis. E eles podem ser estabilizados, formando ligações mais fortes. Tá? Então, olha só, repetir o desenho aqui embaixo, estão os dobramentos aqui da estrutura secundária, mas repara só, esse aminoácido aqui, ó, né, eu estou colorindo ele aqui embaixo, tem o radical CH2SH, é uma cisteína, lembra dela? Falei agora há pouco. Aqui também eu tenho um outro aminoácido com o radical SH, aqui também, aqui também. Então, o que acontece? Por causa dos dobramentos, uma cisteína pode ficar próxima de outra, certo? Dobramentos de atração elétrica. Elas podem ficar próximas. Aí, o que vai acontecer? Cada uma perde seu hidrogênio. E os enxofres, os átomos de enxofre, eles se ligam fortemente, tá? Então, ocorre uma forte ligação aqui entre os enxofres. Gente, quando a ligação é fraca, a gente representa ela pontilhada. Quando a ligação é forte, a gente representa uma linha contínua. Tá? Na química, com certeza, vocês vão ver isso aí acontecer, o pessoal usar esse tipo de representação, e lá vai ficar mais claro ainda para vocês. Então, esse tipo de ligação forte entre o enxofre e o outro, tá, recebe o nome de ponte SS ou ponte disulfeto. DI2, tá? Ponte disulfeto, 2, né? 2 átomos de enxofre. Então, essa ponte disulfeto, ela é forte, é uma interação forte. Ela estabiliza os dobramentos. Aí você vai me perguntar assim, mas professor, por que é importante o dobramento? Olha, a maioria das funções exercidas pelas proteínas é exercida por causa dos dobramentos que elas têm. Tá? Isso vai explicar o funcionamento dos receptores de membrana, das enzimas, dos anticorpos. Né? É um modelo que a gente chama chave fechadura. Certo? Vocês já devem ter escutado essa expressão, chave fechadura. Tá? A proteína ela tem que encaixar em algumas substâncias, igual uma chave encaixa na fechadura. E você sabe que a chave tem dobramentos para que isso aconteça. Né? Então, ao longo da chave ali, né, tem umas dobrinhas na chave para permitir que isso aconteça. Então, esses dobramentos estáveis, estabilizados pelas pontes de sulfeto, é que garantem o funcionamento desse sistema chave-fechadura das proteínas. Tá? Então, olha só, estrutura primária, apenas a sequência de aminoácidos. Estrutura secundária, dobramentos por causa de atrações elétricas, frágeis. Estrutura terciária, estabilização dos dobramentos pela presença das pontes SS ou pontes de sulfeto. Tem outras ligações também, tá, gente, que estabilizam a estrutura terciária. Mas basta você saber essas aqui por enquanto, está excelente. Muito bem, e o que a gente chama de estrutura quaternária acontece quando uma proteína se associa com uma outra proteína, com mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais de uma proteína. Tá? Elas se associam, elas interagem. Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 8, pode ser 10. Elas interagem formando uma estrutura maior, mais complexa. Então, nesse exemplo aqui embaixo, vocês percebam aí, você tem 4 cores diferentes, é porque são 4 proteínas.
duas proteínas do tipo beta, né? Aqui está em inglês, mas é tranquilo, né, gente? Esse inglês para nós aí é tranquilo. Cadeia beta, e duas proteínas do tipo alfa, cadeia alfa, tá certo? Elas interagem formando, né, um complexo. Esse complexo é a estrutura quaternária, tá? Cada proteína dessas aqui sozinha tem sua estrutura primária, secundária e terciária. Quando elas interagem, elas formam estrutura quaternária, tá certo? Aqui está mostrando uma região, né? São 4, uma em cada molécula, tá vendo? Chamada grupo M, né? Grupo M, M com H, certo? Daí vem o nome hemoglobina, presença do grupo M, que é onde existe um átomo de ferro, né? Importantíssimo para o funcionamento da hemoglobina, porque é onde o oxigênio se liga na hemoglobina, perfeito? Então aqui, ó, tudo aqui juntinho, tá certo? A estrutura primária, a sequência de aminoácidos, as estruturas secundárias, que podem ter regiões em espiral, que a gente chama de alfa-hélice, ou regiões parecendo uma sanfona, né? Dobradas aqui, que a gente chama de folha beta-pregueada, tá? Então, esses aqui são exemplos de estrutura secundária. Não preocupa com esses nomes por enquanto, tá? Você não vai precisar disso agora, por enquanto. Na faculdade você vai. Agora não, tá? Mas são exemplos de dobramentos por atrações elétricas, né? Tipos de proteínas. E aqui a estrutura terciária. A proteína já pronta, certamente aqui no meio tem pontes SS, pontes de sulfeto, estabilizando a estrutura, né? Aqui está o ferro, ó, apontado dentro do grupo M. Aqui está o ferro apontado dentro do grupo M, né? É exemplo de hemoglobina. E aqui a estrutura quaternária, né? 4 proteínas dessas aqui se juntaram. Ah, professor, agora entendi. Chama quaternário porque são 4 proteínas. Não, não é isso não. Mais de uma, certo? Se tiver 2 ou mais, tá? Aqui, coincidentemente, você tem 4 proteínas ligadas, formando uma estrutura quaternária, um complexo, né? Mas pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, tá? Isso é bastante variável. Muito bem, aqui está mostrando, né, a sequência de aminoácidos, né, da primeira proteína que foi descoberta a estrutura delas, tá? É uma proteína de defesa que a gente tem. Ela é presente, por exemplo, na saliva, na lágrima, tá? E ela nos protege aí contra diversos tipos de micro-organismos, é chamada defesa inespecífica. Ela age sobre muitos tipos de bactérias, principalmente, chamada lisozima. Aqui está o grupo amina numa extremidade, tá vendo? O grupo ácido carboxílico na outra extremidade. Primeiro aminoácido, lisina, valina, fenilalanina, glicina, arginina, cisteína, ácido glutâmico, leucina, alanina. Então, isso é a estrutura primária. Os últimos aminoácidos lá, cisteína, arginina, leucina, 129 aminoácidos ligados, tá? E aqui o sujeito aproveitou também, né, quem produziu esse desenho, aproveitou aí para representar as pontes SS, formadas sempre entre 2 cisteínas, né? Pontes de sulfeto, pontes SS, formadas sempre entre as 2 cisteínas, tá? Então aqui está uma estrutura assim em 2 dimensões, né? E aqui como que a lisozima é, aqui do lado, como que a lisozima é realmente no espaço, tá? São esses dobramentos, então tem essas regiões aí, ó, que você aprendeu agora há pouco, chama alfa-hélice, né? Vermelho aqui destacado, e essas regiões chamadas então de folhas beta-pregueadas, tá? Mas não preocupa com esses nomes por enquanto não, tá? Isso é só para você já chegar dentro da universidade, dando um show lá, né? Mostrando para os colegas o que você está fazendo lá dentro. Muito bem, e aqui um resumo, né? A explicação da estrutura espacial, estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária, estrutura quaternária. Você pode dar uma pausazinha aí na aula, tá? Pode dar uma pausazinha aí no vídeo, tá certo? E depois ler isso aí com calma, né? Fazer as suas anotações. Tá tudo dentro aí do que eu acabei de explicar para vocês, certo? Muito bem, gente. Então, esse era o nosso assunto de hoje, tá? Agradeço muito aí, né, a presença de vocês, a participação. Peço para quem não se inscreveu aí que se inscreva no canal, dê um joinha aí nesse vídeo, nessa aula, tá? A gente está colocando várias aulas aí nessas semanas, né? Então aproveitem bastante. Breve aí nós estamos de volta com mais uma aula para vocês. Obrigado.